Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui de novo para fazer o segundo episódio do nosso podcast Estratégia e Dinheiro do Negócio, onde a gente fala sobre finanças, operações e resultados. Eu sou Sérgio Sorrentino, executivo do negócio da AVP Advisor, consultoria empresarial de negócios. Eu sou Taiguara Gonçalves, sou diretor financeiro sob encomenda e especialista em finanças empresariais. E nós estamos aqui hoje para tratar desses assuntos de empreendedorismo, negócios e para compartilhar com vocês que a vida é assim, gente. Nós estamos regravando esse episódio porque nós tivemos um problema técnico e perdemos a gravação. Então a vida do empresário, a vida do empreendedor é assim, né, Sérgio? A gente tem que fazer bastante retrabalho, ou eu diria bastante ajuste, né? Ou seja, se adaptar ao cenário que ele tem na mão. Então é Exatamente. bem a realidade do que acontece hoje em todas as áreas, aí, em todas as empresas aí, de uma forma geral, A né? gente se programa, se planeja e as coisas acontecem totalmente diferente. Mas você sabe que planejamento é importante, né? Porque Com se a gente, certeza. a gente sabe que o planejamento funciona, aliás, né? Normalmente você não vai fazer o que foi planejado, mas o exercício que você fez para o planejamento é o que te leva para frente nesse sentido. Então, cada vez mais tem essa questão de fazer um planejamento, mesmo sabendo que ele não vai ser cumprido, né? Eu gosto muito daquele desenho da bike, né? Que você fala assim, o objetivo que você tem de sair daqui para cá. E aí tem aquele real que aconteceu aqui, um monte de altos e baixos que aconteceram, mas no final do dia você consegue chegar lá no ponto, né? Então é um pouco isso, essa questão do planejamento, né? Não, com certeza. A gente tem que saber onde a gente quer chegar, né? Ainda que tenham percalços, ainda que tenham ajustes, ainda que tenham retrabalho, a gente tem que saber onde a gente quer chegar. E é por isso que a gente está aqui hoje para falar um pouquinho dessas questões de estratégia, de planejamento, que são a tua especialidade aí. Então, conta um pouquinho já para nossa audiência, dessa experiência toda aí, o que que a gente pode compartilhar com o nosso. Legal, vamos lá. Você já se perguntou por que tanta empresa hoje ela tem um objetivo em comum, tem um target, uma definição clara do que ela quer, mas muitas vezes ela não consegue alcançar o que ela quer? O que que acontece? Normalmente as empresas hoje têm uma estratégia definida. Algumas, as que têm uma estratégia definida, mas pelo menos têm uma estratégia bem definida. O que que a maioria das empresas hoje pega é o seguinte: se eu tenho uma estratégia definida, eu preciso desdobrar isso para a realidade de cada área da empresa. E não só cada área localmente, mas cada área numa forma geral, ou seja, numa visão única e integrada. Então, se perde muito entre o que você tem de estratégia e o que a gente chama de execução. Então, sim, eu tenho uma estratégia definida, mas e a execução? Será que a execução tá de uma forma coerente? E aí, não é só a execução pela execução. Como é que eu acompanho a execução? Ou seja, quais são meus, vamos falar os nomes bonitos, OKRs, quais são meus KPIs, quais são meus indicadores. Na minha época de faculdade, a gente chamava de item de controle e item de verificação. Já Olha faz aí que muito bonito. tempo, faz muito tempo isso. Mas os conceitos dos indicadores são os mesmos desde sempre. Mas a ideia é como que eu uso os indicadores para fazer isso. Então, o que acontece? A maioria dessas empresas acaba não tendo essa visão clara. Ok, tem a visão clara do que fazer, mas o como fazer. E aí acaba tropeçando nesse sentido do que eu preciso fazer para isso. Então, esse relacionamento, o que eu chamo desse desdobramento de metas, né? Desdobramento na época do Falcone, no livro do Falcone, no TQC, né? Total Quality Control, ele fala de desdobramento das diretrizes, que é o quê? Exatamente você desdobrar quais são as metas para cada uma das áreas. Então, a gente vê que isso é uma coisa que falha muito. Não tem, a gente não, a maioria das empresas tem falha na execução. Por quê? Porque muitas vezes não tem uma visão clara de onde quer chegar. E o outro motivo é não tem um acompanhamento e uma governança disso para que isso acompanhe. Então, isso é a grande dificuldade que as empresas, de uma forma geral, acabam enfrentando. E aí sim, tem um monte de dificuldade nesse sentido, né? Legal. Você vê problemas de comunicação interna nas empresas Nossa, em relação a isso? quase nada. Cansei de chegar em empresa, chegar em cliente e falar assim, não, aqui é diferente. Você precisa ver. E aí, como bastante experiência em algumas empresas, que é assim, não, aqui é diferente. Aqui é diferente. Aí você começa a olhar, beleza. Aí você vai numa outra empresa, não, porque aqui é diferente. Não. Aí você começa a avaliar.
Todas as empresas acham que são diferentes, mas todas as empresas têm as mesmas características e os mesmos problemas. E adivinha qual que é um dos principais problemas? Exatamente a falha de comunicação. E essa falha de comunicação, muitas vezes a gente não é só aquele problema da comunicação que não é só falar o que fazer, mas muitas vezes é saber se a pessoa que está do outro lado entendeu o que ela precisa fazer. Então, não é só deixar claro qual que é a métrica, qual que é a estratégia, qual que é o objetivo, mas muitas vezes ok, você entendeu, ok, o que que isso impacta no seu trabalho? Então, essa falha de comunicação é absurdamente grande. E muitas vezes, tem um exemplo muito legal que assim, em exemplo, um projeto real de cliente que a gente estava, simplesmente a pessoa ia lá e anotava tudo que precisava de um determinado processo, numa etapa do processo, e passava para frente. Aí você pergunta para outra pessoa que usa do processo: vem cá, para que que você usa essa informação? Não, não uso para nada. E essa informação? Não, também não uso para nada. E essa informação não uso. Quer dizer, a pessoa passava quatro, cinco informações para uma pessoa, e dessas quatro, cinco, a pessoa no processo seguinte só usava uma. O que que ela fazia com as outras quatro? Nada. Então era tempo perdido de um lado, por quê? Porque o cara tinha que anotar, medir, acompanhar, e talvez fosse importante para ele aquela etapa, aqueles parâmetros, aqueles indicadores. Mais para frente, era só uma coisa que ele precisava mandar. Então muitas vezes acabava tendo atraso nos processos, por quê? Porque ele estava fazendo aquele negócio lá. E simplesmente sentar e conversar. O que que você precisa? O que que você não precisa? Gente, isso é uma coisa que resolve grande parte, ou uma grande parte dos problemas dos processos que você tem nas empresas hoje. As áreas se conversarem e entender o que cada uma quer e da forma com que ela quer entregar. Então a gente falava na época também que qual é o produto, qual que é o produto ou serviço que a área fornecedora entrega para a área cliente, né? Então acaba ficando muito mais fácil se tiver o quê? O que você falou, a questão de comunicação entre Comunicação, elas, né? né? Um exemplo tentando até tangibilizar um pouquinho para nossa audiência ainda mais, por exemplo, eu preciso aumentar o faturamento em 15%. Essa é a diretriz, essa é a visão. E aí a comunicação que vai para o time comercial é: Venda mais. precisamos vender mais, ou 15% a mais quando já é um passo maior. E aí? Como é que a gente vende 15% a mais? Pois Para é. quem que a gente vende? 15% a mais é um número que isoladamente não dá para a gente avaliar. Essa que era a grande questão. Por quê? Porque se você vem numa sequência de aumentos gradativos, talvez pode ser que 15% seja possível você vender a mais. Mas calma que eu vou me explicar onde a gente quer chegar. Então pode ser que seja factível de simplesmente com os esforços de venda, a gente fala assim, o processo de vendas, né? Que é entender o funil, entender a captação, entender o funil de vendas, captação de leads, a parte de entender, sensibilizar o cliente, a parte de fechamento em si. Eu estou sendo simplista aqui no funil de vendas, mas basicamente ok, será que a primeira análise que eu faria se eu preciso vender 15% a mais o número é possível de ser feito? Esse é o primeiro, ou seja, existe um crescimento que garanta que eu possa fazer? Segundo, o funil está preparado para isso? Então, entendendo no macro funil de vendas, é possível que eu faça com a mesma capacidade que eu tenho hoje? Porque pode ser que eu tenha que aumentar minha capacidade de vendas, ou seja, capacidade, estou falando de aumentar recursos nesse sentido. E aí sim, pode ser que eu tenha que ter uma contratação, por exemplo, para poder olhar isso. E normalmente esses seriam os cenários que todas as empresas olhariam se precisar aumentar 15%, correto? Correto. Tem só um detalhe. Se for produção, beleza? Se eu vender 15% a mais, significa que eu tenho que produzir 15% a mais? Legal. Você tem capacidade produtiva para isso? Essa é uma boa pergunta. Será que as pessoas, quando pensam que eu tenho que colocar 15% a mais, será que conseguem olhar que eu tenho que produzir 15% a mais? Agora, isso eu não olhando na produção. Então, pode ser que afete minha capacidade produtiva e pode ser que eu possa até vender os 15% a mais no pedido. Só que não no faturamento, porque de repente eu não vou conseguir entregar porque eu não vou conseguir produzir o produto. Isso olhando numa indústria, por exemplo. Numa indústria pode ser que o impacto de uma decisão dessa de um aumento de 15% em vendas no mês seguinte traga exatamente essa viés de que, será que eu vou conseguir produzir aquilo? E eu tenho várias clientes falando exatamente isso, que assim, e aí? Se eu vender mais, será que eu consigo entregar o que eu vendi, né? Produzir o que eu vendi? Então E o tem várias custo de coisas. capex para investir, Não, eu para nem cheguei nesse ser ponto ainda. capaz de entregar os Nem 15% a cheguei mais? nesse ponto, porque eu quero olhar, a gente está olhando na viés de indústria. Vamos olhar numa viés de varejo.
Tudo bem? O que que o varejista faz? Ele simplesmente compra e vende, certo? Sim. Se eu vender 15% a mais, significa que eu tenho que ter grana para comprar 15% a mais, ou seja, CAPEX, como você falou, ou na verdade ali não vai ser CAPEX, porque a gente está falando de varejo, né? Mas seria assim, eu preciso, Custo de eu preciso estoque. ter um custo de estoque, um working capital, né? Um custo de estoque muito maior para eu poder vender os 15% a mais. Você tem grana para fazer isso? É, às vezes, geralmente o caixa tá apertado. Então, numa decisão simples, viu, Sérgio? A gente começou uma conversa com uma decisão de, não, eu preciso aumentar 15% a mais minha venda, só olhando uma meta de 15% a mais. Você viu que em 5 minutos de conversa a gente desdobrou essa meta para vendas, mas a gente desdobrou também essa meta para ambiente produtivo, para uma indústria, para uma fábrica. Desdobramos essa meta também para uma parte de, ok, eu preciso ter mais grana para isso. Então você vê que uma decisão simples, uma estratégia simples, um objetivo simples, ele pode ser e deve ser desdobrado para essas diversas áreas, porque se essas áreas não se conversarem e não conseguirem entregar, você não vai conseguir vender os 15% a mais. Exato. Você vê a importância desse desdobramento. Não, e eu tive a experiência uma vez de conversar com uma empresária. Eu tinha uma pizzaria. Tem, né? Tem há mais de 25 anos já. E, cara, faturava bem. Ela não dava conta de atender aos clientes a demanda. A demanda era alta. Tinha uma curva de espera em cada pedido alto. E aí ela estava fazendo o planejamento para o próximo ano. E a decisão era: eu vou ampliar a minha capacidade produtiva, eu vou construir mais um forno, né, para poder atender a essa demanda, esses pedidos que estão ficando perdidos às vezes, ou o cliente que está esperando muito. E ao analisar um pouco mais, e foi legal que ela fez essa análise, a conclusão foi: é melhor eu aumentar o preço 15%. Eu vou diminuir 10% a demanda, mas eu vou aumentar 5% o lucro. E não vou gastar num segundo forno, porque aí eu não vou aumentar 15, eu vou ter que aumentar Você aumenta o 90%. seu capital investido ali naquele negócio. Porque para poder rentabilizar o segundo forno, eu teria que dobrar o faturamento Exatamente. praticamente. É. E essa é a importância de você entender esse desdobramento do que a gente chama, que eu estou chamando aqui de desdobramento das metas, para trazer para a realidade da operação da empresa. E muitas vezes é isso, tomar uma decisão. Essa questão de preço também é uma questão que precisa fazer estudo, porque o preço normalmente ele tem uma certa flexibilidade com relação ao mercado. Significa que eu posso aumentar eternamente? Não, porque em um determinado momento você vai estabilizar. Mas também significa estabilizar, ou seja, vai chegar ali no topo do preço, né? Mas também, se eu baixar muito o preço, não significa que eu vou vender eternamente, que eu vou me dobrar, triplicar minhas vendas. Então, existem aí uns estudos para a gente fazer com relação ao preço, que tem lá realmente a variabilidade do preço, como é que ele funciona. Mas sim, é uma decisão mais assertiva no caso dela, né? Porque você consegue trazer um aumento de margem e, além de tudo, atender melhor os clientes, porque você vai estar entregando o que você precisa no tempo, porque tenho certeza que ela deve ter ouvido um monte de reclamação. Pô, minha pizza está demorando. Sábado Exatamente. à noite eu quero minha pizza aqui em casa. Você demorou 1 hora, 2 horas para chegar. Você topa esperar 2 horas para chegar a sua pizza no sábado à noite? Você com visita em casa, tá? De jeito nenhum. Mas pagar dez reais a mais na pizza eu pago Para para ela chegar no receber. horário, Exatamente, né? essa é a ideia. Então é muito interessante isso. Sérgio, falando um pouco da tua experiência ainda, é, você vê empresas que medem coisas que não são importantes, que nos seus processos, como é que... Assim, eu acho que a gente precisa, na minha opinião, a gente precisa definir o que você precisa fazer. Vou me explicar. Sim, existem métricas que são importantes e que tem que se medir. Por exemplo, venda e faturamento é um deles. Mas existem métricas paralelas, auxiliares, que me ajudam nesse cenário de vendas. Então, por exemplo, se a gente pegar um funil de vendas tradicional, você tem lá que eu quero aumentar 15% a vendas. Vamos voltar nessa conversa. Eu quero aumentar 15% as vendas. Eu posso, por exemplo, começar a medir a quantidade de reuniões que os meus vendedores fazem. O que que isso vai afetar minha venda, meu número de vendas? A princípio, nada, certo? Não, vai. Por quê? Porque o meu funil faz. Quanto mais reuniões de vendas eu tiver, provavelmente maior vai ser meu número. Vou repetir minha frase. Quanto mais reuniões de vendas eu tiver, provavelmente
provavelmente vai Provavelmente. ser maior meu número de vendas. E cada empresa tem o seu funil, então você precisa entender esse cenário. Cada empresa tem os seus processos, e a gente está falando do funil de vendas. Pode ser que eu aumente em 100% minha geração de leads. E aí pode ser que eu aumente em 15% meu faturamento. Pode ser. Então, tudo isso tem que ser analisado para ver quais são as métricas reais para que valem a pena ser medidas. Então, respondendo sua pergunta, eu acho que precisa se fazer uma análise específica de cada processo que a gente está falando para identificar quais são as métricas que são importantes, quais são os indicadores, vamos falar outro nome bonito, em vez de métricas, quais são os indicadores que você precisa medir para aquele cenário, para que você seja assertivo e consiga sim ter um resultado. Então, você vai ter que medir a meta. Sim, a meta normalmente a gente chama lá, vamos falar um pouco de matemática. Vamos falar na época de matemática, você lembra que f de x igual a x1 mais x2 mais x3, lembra dessa equação? Lembro, Então, claro, a função lá. função. Então, e você imagina que a sua meta seja o seu f de x, que é o número que eu quero aumentar as minhas vendas. Talvez um x1 seja a quantidade de reuniões que os vendedores façam. Talvez o meu x2 seja a quantidade de leads que entram. Talvez o meu x3 seja qual que é uma minha taxa de conversão de lead para uma reunião, para uma conversa. E aí sim a gente consegue mapear quais são os indicadores que realmente impactam minhas vendas e saber que eu posso medir isso daqui, olha, eu não preciso. Então você acaba tendo uma decisão mais assertiva nesse sentido, entendeu? Muito bom, muito bom. Estamos já chegando no final do nosso episódio, mas é, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre ferramentas e capacitação. A nossa audiência está em busca disso, de capacitação. Pois é. Como é que ferramentas ou que cursos o nosso espectador pode buscar para melhorar essa integração interna? Eu acho que tem muita coisa no mercado, muita coisa boa no mercado. Hoje tem o próprio aí YouTube que ajuda muito a colocar, tem muitas plataformas que dão um monte de treinamentos e cursos gratuitos e é interessante fazer. Mas eu acho que o principal é você ter um método estruturado para fazer esse acompanhamento. E aí sim, a gente conversou um pouco sobre várias coisas aqui, e sim, tem um método que eu acabei estruturando ao longo desses anos que chama SER, que seria o método SER, né? Que é estratégia, execução e resultados. Por quê? Por que esse método? Porque acabamos de falar aqui, conversamos um monte de coisas onde a gente falou de uma meta com relação a vendas, ou com relação à Hum? pizzaria, por exemplo. Depois a gente passou dessa meta, como é que isso se desdobra na execução? E aí sim, você falou no caso lá que, ó, eu vou aumentar em 15% minha margem, porque aí eu aumento o preço e tenho, mas eu dei vários exemplos de working capital, por exemplo, no varejo, de aumento de qual que é o impacto disso, ou o impacto disso numa produção. Então você vê que está relacionado diretamente à estratégia na execução e os resultados que seriam os indicadores para garantir que tudo isso aconteça de forma organizada e você tenha o resultado. Então, uma forma interessante de que você fazer é ter um método estruturado para que você possa melhorar na sua organização. Então, tem aqui, eu consolidei um monte de informações a respeito do que eu estou chamando agora de gestão 5.0. Nessa gestão 5.0 tem um e-book gratuito que eu vou deixar o link aqui na Que descrição para que legal. todos baixem. E, e aí fala um pouco de outros pilares, a gente vai entrar isso em outros momentos, mas a ideia central é como que eu replico exatamente essa estrutura de estratégia, execução e resultados na sua empresa. E aí sim, tem várias ferramentas que te apoiam. Então, por exemplo, análise de processos, essa parte de Lean, de Kaizen, de Lean Six Sigma, de PDCA, são ferramentas que apoiam essa execução no sentido de olhar, olha, legal, é uma ferramenta nova? Não, é um método estruturado com um monte de ferramentas que já tem no mercado. A diferença que eu vejo é que existe o link, a diferença que eu procurei trazer neste método é que existe realmente uma relação entre estratégia, execução e resultados. E aí você consegue ter resultado para sua empresa de uma forma objetiva e clara. E rápida, que é o mais importante. Porque você não precisa pegar todas as suas metas e resolver de uma vez só, né? Sem sombra de dúvidas. Muito bom, muito bom. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Nosso episódio vai ficando por aqui. Não deixe de se inscrever aqui no canal, deixar seus comentários, mandar suas perguntas, deixa o joinha se você gostou e logo mais temos novos episódios no ar aí. Obrigado, Sérgio. Valeu, gente. Abraços. Tá, já falou, se inscreve no canal e principalmente, tá gostando? Deixa os comentários aqui que a gente vai fazer um consolidado das perguntas e vai se juntar aqui para responder um dia as perguntas feitas por vocês. Beleza, gente?
Abraço, valeu, tchau, tchau. Valeu.